Olá, Alessandra, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, é um prazer enorme, de alguma forma, colaborar para o projeto de extensão. Agradecer todas as pessoas envolvidas, né? E é isso. Vou tentar resumir um pouco, primeiro, antes de você, tenho certeza que terá perguntas, né, que irá mediar esse diálogo. Eu irei tentar fazer um resumo, digamos, de minha trajetória, né, enquanto ser indígena, enquanto arte educador, enquanto artista e N outras coisas que a gente faz, né, que se tornam ao longo de nossa trajetória os nossos ofícios também. Eu sou Ziel Carapotó, sou indígena, oriundo da comunidade Terra Nova, né, que fica no agreste de Alagoas. Desde 2015, vivo em Recife, meio nesse intercâmbio, né, inicialmente. Aí me mudo para Recife para cursar artes visuais, tá? Atualmente eu tenho um ateliê na cidade de Igaraçu, que é uma cidade vizinha a Recife, na região metropolitana, mas moro na reserva indígena Marataru-Caeté, que é uma reserva de retomada territorial de um grupo étnico denominado Carachuanaçu, né? E sou multiartista, né, arte educador, curador, produtor cultural e realizador audiovisual, né? Eu atuo em muitos campos das artes, e isso que me configura hoje como esse artista que teve sua trajetória transitando nesses territórios múltiplos da arte, né? E que eu acho muito potente isso, né? Primeiro porque, inicialmente, na minha infância, eu tive uma infância muito rica, né? Enquanto cultura, né? Enquanto conhecimento, enquanto saber, né? Mas eu tinha acesso a isso na prática, né? Enquanto reflexão, não havia essa reflexão, não havia essa compreensão e entendimento de mundo, o quão potente e rico era, né? E privilégio nascer enquanto ser indígena, enquanto em um território indígena, participando de rituais, né? Aprendendo um pouco esse conhecimento. E aí tudo isso, mas em contrapartida também não tive acesso a outros desdobramentos de outros entendimentos e consciências de saberes, né? Enquanto eu passei minha infância e pré-adolescência, né? Sem refletir o que era arte, o que era pesquisar, o que era, né, esse outro forma de viver o saber mais ocidental, né, mais eurocentrado, de fato. Mas eu acho que uma coisa que muda toda a minha perspectiva enquanto ser, enquanto sujeito, enquanto cidadão, é quando eu começo a acessar essa arte meio que eurocêntrica ocidental, mas essa arte me atravessou e me fez querer entender, né? Quando eu chego no ensino médio, no IF, né, Instituto Federal, que eu fiz técnico de informática, e aí pela primeira vez eu saio, né, de uma educação pública, eu não tive uma educação pública indígena, né, específica, eu fiz uma educação básica em escolas públicas não indígenas, mas aí termino o ensino médio e decido, né, pela perspectiva de vida, eu termino o ensino médio com 16 anos e fazer o quê, né? A perspectiva é terminar o ensino médio, né, e ainda hoje, na região que eu venho, no meu local, é terminar o ensino médio e trabalhar, né? Mas eu terminei muito jovem, não tinha perspectiva, nem sabia nem o que queria, não entendia nada de políticas públicas, de acesso às universidades federais, enfim. E aí rolou que abriu um campus, né, do Instituto Federal em Arapiraca, que fica o que a meia hora, 40 minutos da minha cidade, São Sebastião. Eu acabei, né, fazendo a prova seletiva, eu e meu irmão passamos. E aí eu, né, no ensino médio do IF, eu tenho um professor, né, pesquisador com mestrado, doutorado, enfim, e isso me despertou, tipo, eu me sentia muito ignorante, na verdade.
Então, quando eu chego no IF, né, com um professor, né, com mestrado, doutorado, que é Judivan Lopes, que sou muito grato, que além de professor, tornou um amigo, né, que me guiou, literalmente, né, me encaminhou quando eu decido fazer artes depois, né, depois de eu ter feito o PIBIC, com projeto de extensão voltado, né, para a arte, né, eu fiz uma pesquisa de vídeo arte digital, depois eu participei de um grupo de intervenção urbana, né, de arte pública, e aí todos esses encaminhamentos, aí comecei a participar de congressos de arte e educação, e tudo isso confluiu para que eu, perto de concluir o ensino médio, né, no IF, mesmo fazendo técnico de informática, eu decida fazer artes, né? E aí foi um momento muito decisivo na minha vida, porque eu queria especificamente artes visuais, não tem, né, a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, não tem esse curso, né, tem teatro, outros cursos correlacionados, mas não especificamente, e aí eu sabia que iria ter que mudar de lugar, né, resumidamente, aí eu faço o Enem, né, consigo passar na UFPE, e desde então eu venho aí pisando nesses territórios, né, e lidando com uma série de problemáticas, lidando com territórios de ausências, né, de artistas, pesquisadores, escritores indígenas, mas é muito interessante também que quando eu acesso a universidade, por mais problemática que ela seja, ela me abriu muito, né, o meu olhar enquanto sujeito, enquanto ser, e é muito legal porque eu entendo que isso só me fez me compreender, né, me entender mais, entender o quanto ser indígena, ter cultura indígena, que isso é um saber, é conhecimento, enfim. É interessante que é algo contraditório, porque uma vez que ela me mostra isso, né, e eu compreendo, entendo e começo a utilizar isso na minha trajetória acadêmica, né, também é uma luta para legitimar isso dentro desse território acadêmico, né, que infelizmente é totalmente eurocentrado, enfim, que estamos em uma trajetória muito interessante, eu acredito, de 2015 para cá, né, de muitas coisas novas, muitas perspectivas, né, o projeto de extensão Caminho Céu e Ala é um exemplo disso, né, antes, isso é recente, é muito recente, né, enquanto, eu falo no Brasil, né, especificamente, em outros países da América Latina, na América, as pesquisas étnicas, indígenas, né, eu acho que já tem aí uma trajetória um pouco anterior, mas no Brasil eu sinto que as coisas só começaram realmente os pesquisadores, né, da área da educação, da antropologia, sociologia e da arte e educação, muito depois aí de 2015 para cá, então é muito recente ainda tudo, né? E quando eu entrei em 2015 na UFPE, eu me deparei com isso, né? Eu acredito que eu fui o primeiro indígena do Centro de Arte e Comunicação, né? De artes do CAC, aqui da UFPE, né? Eu fui aplaudido pelo reitor quando eu me formei, né? Então, isso é muito louco se pensar, né? Que uma das universidades maiores do Brasil, no curso de artes e comunicação, eu tenha sido aí um dos pioneiros, né? Isso só sinaliza o quanto a gente precisa avançar. Mas é isso. E aí eu escolhi fazer arte e educação, porque realmente eu não me via enquanto artista, porque eu gosto muito da área da educação, de lidar com o ensino. Eu acho que isso também envolve a minha perspectiva de vida, né? Essa relação coletiva. E aí eu entro. E aí, em paralelo, essa identidade, né, enquanto artista, foi aí se dando de forma espontânea, né? E que hoje aí eu estou nesse campo também aí das poéticas.